falar em Sul-Americana, eu vou chamar um pouco o Toninho pra gente conversar, mas antes eu queria a sua opinião sobre o jogo de amanhã. Amanhã tem Bolívar e Santos, São Paulo, né? Pela Copa Sul-Americana, jogo válido pelo é o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Você acha que o São Paulo, porque, com todo o respeito, eu acredito que o São Paulo não vai ser campeão brasileiro mais, né? Vai lutar pra não cair, enfim, tá tudo certo. 45 pontos. 45 pontos, tá tudo certo falar isso. A chance de título pro São Paulo, já que não está na Sul-Americana, é o Toninho é bom demais. 45 pontos, é isso mesmo. A chance de título pro São Paulo é a Copa Sul-Americana. Você acha que o São Paulo poderia entrar de cabeça nesse campeonato, tendo em vista que os próximos jogos é contra o Curitiba? É um visitante muito indigesto, é um péssimo mandante, mas é um visitante indigesto. Você acha que tem que ir de cabeça na Copa Sul-Americana ou esquece a Copa Sul-Americana e foca no brasileiro? Porque o Bolívar, pra quem não sabe, eliminou o Grêmio com 2 vitórias. Venceu lá na Bolívia e venceu em Porto Alegre. Só opinião sobre isso rapidinho, depois eu passo pro Toninho pra saber um pouco o que ele acha desse jogo. Só um número que para a gente ter em mente. O Dorival, desde que chegou a São Paulo, foram 5 partidas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, foram 15 pontos disputados. São Paulo ganhou 2. Dorival não ganhou no Brasileirão esse ano, né? Não, pelo não, Corinthians. Exatamente. Se for juntar o histórico dos últimos jogos do Dorival, juntando Corinthians, São Paulo, Lula Molusco. Mas, enfim, dos 15 pontos que o São Paulo disputou com o Dorival, foram apenas 2 pontos ganhados. Né? 2 empates e 3 derrotas. Então, tá complicado. Agora, a Sul-Americana, João, é o seguinte: não adianta querer se jogar com toda a força na Sul-Americana e ser rebaixado no Brasileiro. Não adianta. Então, assim, vai subir o morro, vai para La Paz, o jogo é em La Paz, amanhã à noite. Eu iria com o time alternativo. Para manter a coerência do que o São Paulo fez até agora, a primeira fase da Sul-Americana, o São Paulo jogou todos os jogos fora de casa com time alternativo. Vai com time alternativo, estaciona o Cochecama lá na frente da área do São Paulo, joga com 3 zagueiros, 4 volantes e poupa os melhores jogadores. Poupa o Marcos Antônio, poupa o Bobadilha, Caleri, Luciano. Tem que poupar os melhores jogadores e aproveita para tentar esses reforços que chegaram. Chegaram 5, 6 reforços agora no São Paulo. O único que jogou foi o Vitor Sá. Os outros todos não estrearam. Veio o zagueiro, veio o lateral direito, lateral esquerdo, volante. Põe os caras para jogar. Né? E fecha a casinha lá contra o Bolívar e traz o jogo, e traz o resultado vivo para o Morumbi. Lembrando, como você falou, o Bolívar ele eliminou o Grêmio, né? Olha só como são as coisas, né? O Bolívar eliminou o Grêmio, o São Paulo perde para o Grêmio, agora vai pegar o Bolívar, enfim. Mas é isso. Eu como se fosse da comissão técnica do São Paulo, iria com um time alternativo para a Bolívia. Você não acha também que uma vitória do Bolívar, do São Paulo em cima do Bolívar, pode dar um combustível para a torcida aparecer no sábado no Morumbi? Porque assim, a gente vai ter o jogo de volta na terça-feira que vem no Morumbi também, mas pode ser um combustível também essa vitória, né? Tendo em vista, o Bolívar o Bolívar é um time chato, Castro, mas é um time que assim, é só lá que é chato. Aqui em São Paulo dá para se resolver tranquilamente. Não, mas o problema é a altitude, você arrebentar com o time. O São Paulo não tem um elenco farto. Aí você leva o time, leva a força máxima para a Bolívia e o São Paulo vai jogar amanhã e depois joga sábado. A logística é muito ruim de ir para a Bolívia em geral. Né? Você perde-se muito tempo, gasta muito tempo. Você sabe muito bem, o Palmeiras, a Libertadores, sempre o jogo na Bolívia é um jogo chato pela logística, né? Mais do que pelo time, fora a altitude. Então, assim, se o São Paulo tivesse uma condição melhor no Campeonato Brasileiro, se tivesse ganhado do Grêmio, por exemplo, eu acho que legal. Agora, a 4 pontos da zona de rebaixamento e com o time titular lá para a Bolívia, para pegar o Curitiba em casa no sábado, sendo o Curitiba o visitante chato que é mais uma derrota. Boa, é isso aí. Toninho, e você, o que você espera desse jogo de São Paulo e Bolívar na próxima terça-feira, mais conhecido como amanhã? Olha, eu acho aqui entre nós, eu tenho assim um sentimento que o São Paulo vai jogar melhor do que jogou contra o Grêmio. E eu explico por quê. Cada vez que o Dorival tinha uns 15 dias para treinar o Corinthians, o time piorava. Agora, de novo, ele teve uns 15 dias para treinar o São Paulo. De novo, o São Paulo jogou mal. Agora ele não tem tempo mais de treinar o São Paulo. É fazer um coletivo aqui, pegar as malas e ir lá para La Paz e enfrentar o Bolívar. Então, assim, concordo com o Castro, eu não levaria o time completo, eu pouparia talvez ali o Caleri, esses jogadores que todo jogo estão sendo exigidos, e ontem mesmo, estava vendo lá, sábado, estava vendo lá o Caleri, extenuado, ele corre para dedéu ali, o desgaste é muito grande ali dos jogadores de frente, até por isso que o Cássio falou, a deficiência técnica de alguns jogadores acaba atrapalhando aqueles que conhecem um pouco mais de futebol. Então, assim, pouparia assim, alguns jogadores, talvez colocaria no banco alguns jogadores para tentar alguma coisa ali
uma surpresa, caso o jogo tivesse empatado, aí quando faltar ali uns 10 minutos, você põe esses caras para ir lá e tentar marcar um golzinho, sair de lá com uma vitória para vir mais tranquilo ainda aqui para o Brasil decidir. É isso que eu acho. Acho que assim, a tendência do São Paulo é ter um jogo mais equilibrado do que teve com o Grêmio. Por quê? Na minha opinião, com todos os pesares, aí o Grêmio ainda é melhor que o Bolívar. Teve um azar tremendo em ser desclassificado aí. O jogo que deveria acontecer era São Paulo e Grêmio aqui pela Copa Sul-Americana. É isso aí. Bom, o que eu espero desse jogo do São Paulo? Acho que o São Paulo ele tem que manter o mesmo ritmo do primeiro tempo. Se ele ficar todo o segundo tempo, e é bizarro isso, na volta do segundo tempo, sempre toma o gol antes dos 10 minutos do segundo, volta completamente desconectado, fez um primeiro tempo excelente contra o Flamengo, não fez o resultado no primeiro tempo, voltou no segundo tempo, tomou o gol. Mesma coisa ontem contra o Grêmio. Então, assim, são jogos que Atlético Paranaense, a mesma coisa. Então ele vence o primeiro tempo, joga bem no primeiro tempo, na volta do segundo tempo, não dá 5, 10 minutos, toma um gol que acaba complicando muito. Fala aí.